Alguns vídeos atrás mostrei e falei sobre alguns dos mapas mais interessantes do mundo. E neste vídeo, pensei em mudar um pouco e dar uma olhada em mapas antigos. Estes geralmente são muito interessantes, porque às vezes eram meio imprecisos quando comparados às imagens de satélite que temos hoje, mostrando-nos o quanto sabíamos pouco sobre o mundo naquela época. Isto é o que é visto como o primeiro mapa do mundo que permaneceu até hoje. Um mapa mundial babilônico conhecido como Imago Mundi. Ele mostra a Babilônia no rio Eufrates, cercada por uma massa de terra circular mostrando a Síria e a Armênia, com um oceano ao redor. Sejamos honestos, não creio que alguém realmente veja isso nele. Tenho certeza de que está lá, mas é um tanto indecifrável. Eu apenas encontrei essa descrição online porque, olhando para ela, eu não teria ideia do que é o quê. Um dos primeiros mapas mais graficamente agradáveis da história é este, o mundo de acordo com Hecateu. Hecateu de Mileto era um historiador e geógrafo grego, e ele fez este mapa no V ou VI século a.C. Hecateu divide o mundo em 3 partes, Europa, Ásia e Líbia, centradas em torno do mar Mediterrâneo ou especialmente centradas na Grécia. O mundo dele é um disco redondo cercado por um oceano, o que é estranho porque como ele poderia imaginar que havia um oceano onde está o deserto do Saara? Mas ele provavelmente pensou que em algum lugar além do deserto eventualmente haveria uma costa. E é estranho que ele sabia sobre o Mar Cáspio, mas não sabia sobre a parte onde ele se fecha, representando-o como sendo aberto para um oceano circundante. Como alguns perguntaram, postei um link na descrição com imagens em alta resolução desses mapas, caso queira ver mais de perto. Avançando um pouco no tempo, temos o mapa de Pompônio Mela. Pompônio Mela era um geógrafo romano por volta de 40 d.C. Ele criou este mapa da Europa que é honestamente uma das coisas mais estranhas que já vi. A distorção, tanto da Itália quanto da Grécia, é completamente insana. E as ilhas da Grécia se estendem incrivelmente para o norte. Ele também coloca um mar na região do Saara e um estranho mar interior, curiosamente em forma de um rosto humano com uma ilha como orelha, na região da Arábia. Realmente parece que os cartógrafos anteriores usaram escalas diferentes no mesmo mapa. Por exemplo, os detalhes na costa africana parecem muito mais ampliados do que aqueles na costa francesa, e também usando orientações diferentes. Enquanto a Grécia e a Itália parecem estar voltadas para um lado, a África e o resto da Europa parecem estar voltadas para o outro. Mas eu acho que esse era um dos problemas mais comuns com mapas antigos, ser capaz de medir corretamente a orientação e até a distância, o que faz sentido porque eles não tinham imagens de satélite para verificar, não tinham aviões, e eles não podiam simplesmente subir em um pássaro e garantir que seus desenhos estavam corretos. Agora, o problema da distorção foi de certa forma resolvido com a introdução de linhas longitudinais e latitudinais nos mapas. Ptolomeu, um matemático, astrônomo e geógrafo greco-romano, foi o primeiro a introduzir essas linhas. Basicamente, ele foi o primeiro a usar matemática e geometria para desenvolver um manual de como mapear o planeta usando um retângulo e linhas que se cruzam neste mapa do mundo conhecido que ele criou em 150 d.C. Este mapa é incrivelmente preciso, pelo menos para os padrões da época. A quantidade de detalhes nas costas, as formas das formações terrestres e até a proporção de tamanho de áreas como a Península Ibérica quando comparada à França ou à Grécia é realmente impressionante. Ainda há algumas coisas estranhas na área escandinava e o Extremo Oriente não se parece em nada com o que sabemos que é. Mas, dado que ele era um cidadão greco-romano, conhecer essas regiões que estão mais distantes representaria um desafio muito maior. É realmente interessante porque temos uma situação oposta com este próximo mapa, desenhado por Al-Idrisi, um geógrafo e cartógrafo muçulmano árabe. Ele fez este mapa em 1154 d.C. e era conhecido como Tábula Rogeriana, um nome que vem do rei Roger II da Sicília, já que Al-Idrisi vivia em Palermo e trabalhava a serviço do rei. Ele baseou-se em relatórios de comerciantes árabes que haviam viajado pelo mundo, e isso justifica a precisão do Oriente Médio e talvez uma representação mais correta do Extremo Oriente.
enquanto sofria em sua representação da Europa. Especialmente a ridicularidade da perspectiva do mar Adriático entre a Itália e a Grécia, com as ilhas gregas também sendo muito mal desenhadas, tanto em detalhe quanto em precisão de tamanho, além das variações na costa norte-africana parecerem muito exageradas. Além disso, novamente, o problema com muitos desses mapas parecia ser o fato de que, talvez inconscientemente, eles usavam escalas diferentes dentro do mesmo mapa. Apesar disso, era na época o mapa mais preciso e extenso do mundo. Do outro lado do mundo, temos este mapa do leste asiático. O mapa mundial de Kangnido foi criado por oficiais coreanos em 1402 d.C. Ele se concentra na Coreia e é muito mais preciso nela do que em qualquer outro lugar, embora a amostre desproporcionalmente grande em comparação com a China. Passando pelo fato de que ignora completamente a existência do Japão, sua representação da China é um tanto quanto insuficiente. Embora apresente uma representação muito grosseira de sua costa, ele mostra uma listagem surpreendentemente detalhada dos rios da China. Disse que o mapa foi criado pela dinastia Joseon, combinando mapas chineses com informações sobre o mundo ocidental coletadas dos mongóis. Em sua parte oeste, também retrata algo meio estranho, ignorando a existência da Indochina e apresentando Burma ou Índia em uma forma estranha cheia de lagos e ilhas. Agora vamos avançar um pouco no tempo para os estágios muito iniciais do colonialismo europeu. Este mapa é uma projeção do globo Erdapfel, o globo mais antigo que sobreviveu na história, que foi criado por Martin Behaim na Alemanha no ano de 1492. Ele mostra o mundo como uma esfera, mas com a América ainda não descoberta como um oceano vazio. Isso é interessante porque coincide com a ideia de que quando Colombo descobriu a América, ele estava na verdade tentando encontrar outra rota marítima para a Índia, sem saber que havia um continente inteiro no caminho, o que algumas pessoas dizem ser a razão pela qual os nativos americanos também eram conhecidos como índios, mas claro, não tenho certeza se isso é verdade. Um detalhe interessante que você, na verdade, percebe em muitos outros mapas é que o Mar Vermelho é realmente exibido em vermelho, como se a cor da água dali fosse realmente vermelha. O Novo Mundo ou as Américas deixam de existir logo depois. Este mapa de 1507, feito por Martin Waldseemüller, é conhecido como o Certificado de Nascimento da América, pois é o primeiro mapa a reconhecer o Oceano Pacífico e um continente separado da América, que Waldseemüller nomeou em homenagem a Amerigo Vespucci, que identificou as Américas como uma massa de terra distinta. Um fato curioso é que no topo à esquerda há um desenho de Ptolomeu, cujo mapa vimos anteriormente. Não mostra muito, apenas uma pequena parte da costa leste do continente e uma representação aproximada das ilhas do Caribe. No entanto, se voltarmos nossos olhos para outro lugar, notamos a África, que é mostrada com muito mais precisão, com um impressionante desenho de sua costa. Existem, no entanto, algumas ilhas estranhas no Oceano Índico Sul, das quais não faço ideia do que sejam. Agora, se há um único ano que precisamos olhar nesta lista de mapas antigos, é 1569, porque este é o ano em que Gerardus Mercator fez seu mapa mundial. Este foi o primeiro mapa mundial que foi adaptado para a navegação. Ele queria apresentar o conhecimento contemporâneo da geografia do mundo e, ao mesmo tempo, corrigir o gráfico para ser mais útil para os marinheiros, as linhas retas que vemos neste mapa. Embora a geografia do mapa sempre tenha sido atualizada com conhecimento moderno, sua projeção provou ser um dos avanços mais significativos na história da cartografia e continua em uso na maioria dos mapas que usamos até hoje. Cerca de 100 anos depois, em 1689, Gerard von Schagen desenhou este mapa. Neste ponto, a maioria das grandes partes do mundo já havia sido descoberta e mapeada. O mapa mostra quase todas as Américas, com exceção de uma pequena porção do Canadá. A Austrália já está presente, apesar de estar um pouco desproporcionalmente grande. E a única coisa que está faltando é a Antártica, considerando que ele mostra o Polo Norte aqui, mas um espaço em branco no Polo Sul. Ah, e também não tem Nova Zelândia, ou talvez essa ilha seja ela. E então temos o mapa de Samuel Dunn.
Um mapa muito semelhante ao anterior, mas mais atualizado e preciso. O mapa é de 1794 e já representa a Nova Zelândia. Este parece ser o primeiro ou um dos primeiros mapas a representar o mundo inteiro com um bom nível de precisão. Para o século XVII é um mapa mundial bastante bom, apesar de possíveis erros em alguns detalhes. Temos que ter em mente que esses mapas, apesar de estarem obviamente errados em muitas coisas, são realmente impressionantes. O fato de que geógrafos e cartógrafos antigos conseguiram acertar qualquer coisa já é uma façanha por si só. No entanto, existem alguns mapas que são simplesmente muito insanos para que não achemos engraçados, como este mapa que apresenta a Califórnia como uma ilha. Foi feito por um francês chamado Nicolas Sanson, um geógrafo real em 1656. É incrivelmente detalhado no resto da América do Norte, especialmente no Sudeste, mas a costa oeste nem tanto. Contudo, aparentemente não foi culpa dele. Parece que era um equívoco espanhol de longa data que a Península da Califórnia não fazia parte da América do Norte, mas sim uma grande ilha separada por um estreito conhecido como Golfo da Califórnia. A lenda inicial era de que a Califórnia era um paraíso como o Jardim do Éden ou Atlântida, tornando este um dos erros de mapa mais famosos da história. E esses foram alguns mapas antigos que nos mostram quanto sabíamos pouco sobre o mundo. Também é incrível ver como século após século, um a um, os cartógrafos surgiram com incríveis métodos matemáticos e astronômicos para mapear nosso planeta, sempre melhorando a precisão e utilidade, levando até os dias de hoje, quando temos literalmente câmeras no espaço nos fornecendo a representação exata do nosso mundo. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você conhece outros mapas antigos que seria legal comentar, deixe um comentário abaixo e também, como sempre, me diga suas opiniões e pensamentos. Lembre-se de se inscrever e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.